porque a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a PEC da Segurança Pública, deve se reunir amanhã para discutir e votar o parecer do relator, o deputado Mendonça Filho. Elaborada pelo governo federal, essa PEC reconfigura a estrutura de segurança pública no Brasil, buscando uma maior integração e coordenação entre os diferentes níveis federativos e órgãos de segurança. Entre parlamentares e governadores, o projeto vem enfrentando muita resistência. Vamos ver como vai ser essa análise ali na Comissão Especial da Câmara dos Deputados amanhã. E aí, sobre esse projeto especificamente, a questão é que Mendonça Filho também é um parlamentar de oposição. Ele tem um perfil diferente do Derrite, mas da mesma forma, Hugo Mota pegou um projeto do governo, a PEC da Segurança Pública, e deu na mão de um importante parlamentar da oposição. O Mendonça Filho é um parlamentar tradicional de oposição ao PT, escola PFL, depois DEM, agora União Brasil. Então, é certo que o texto dele, o relatório dele, não deixará muito da proposta original. Isso também é uma questão política. Vai levar para a oposição a proposta que originalmente era do governo. Vamos ver que texto virá. E o Márcio, conseguimos o Márcio? Não, a gente falou para ele ir para algum presídio para ver se o sinal melhora, porque realmente não está rolando no Congresso, não. Vamos explicar aqui. Vamos explicar, nós não queremos o Márcio Rocha preso. Não se trata disso, e não há nenhuma razão para isso. É porque o melhor sinal de internet, de telefone, de qualquer coisa no mundo está nos presídios brasileiros, especialmente nos presídios do Rio de Janeiro. Se você quiser fazer uma videoconferência, se você quiser falar tranquilamente, com um ótimo sinal, com estabilidade, sem delay, o lugar para isso é a internet, é o Wi-Fi dos presídios aqui do Rio de Janeiro. Retomado. Agora por telefone. Vamos, Márcio. Agora acho que a gente consegue te ouvir. Boa tarde. E aí o assunto passa a ser o projeto de lei antifacção. A gente sai da PEC da Segurança Pública, que está começando a tramitar na Câmara, e vai para o Senado da República, relatório de Alessandro Vieira sobre a PEC, sobre o PL antifacção. Márcio. É isso mesmo, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Lembrando que a Comissão de Constituição e Justiça, ela só deve votar esse texto na semana que vem, porque a gente teve um pedido de vista coletivo entre os membros da comissão, né? Então, mais tempo para os parlamentares analisarem essa proposta, e então na semana que vem a gente vai ter esse projeto de lei antifacção, que foi rebatizado durante a tramitação na Câmara de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. O relator da proposta, que é o senador Alessandro Vieira, apresentou esse texto final com várias modificações ao que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Entre alguns pontos, por exemplo, ele tirou, a definição dos crimes de domínio social estruturado e favorecimento ao domínio social estruturado, e criou novamente um crime que já estava previsto no projeto original do governo, que é o de facção criminosa, que vai ter aí a participação de penas que vão de 15 a 30 anos. O projeto também equipara milícias privadas a facções criminosas, aumenta a pena do crime de organização criminosa e também aumenta a pena para outros crimes, como ameaça, extorsão, homicídio, lesão, roubo e estelionato, quando praticados por integrantes dessas facções. Além disso, também devolve ao Tribunal do Júri a competência para analisar homicídios ligados a facções, derruba itens que eram considerados inconstitucionais pelo relator, como o fim do auxílio-reclusão e a suspensão do voto de presos provisórios, além de reorganizar as regras de confisco e perdimento de bens. A grande novidade em relação a esse texto é a criação de um novo imposto sobre as casas de apostas na internet, as chamadas bets, que deve ser criado para arrecadar cerca de 30 bilhões de reais para financiar justamente o combate ao crime organizado, que vai ser usado para operações de inteligência, presídios federais e forças integradas de segurança. O relator Alessandro Vieira declarou que, pelo texto, cerca de 60% do que for arrecadado desse valor será encaminhado para os governos estaduais. E a gente tem uma fala agora que vai ouvir uma parte do discurso que ele fez durante a comissão, defendendo que o combate ao problema precisa ser ampliado. A gente não tem mais aqui na mão. O Márcio, desculpa.
Não, tudo bem. De qualquer maneira, o presidente da CCJ, que é o senador Otto Alencar, também lembrou da prisão que a gente teve hoje, né, do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, para afirmar que o crime está em vários setores da sociedade, inclusive dentro de cargos políticos e de câmaras legislativas. A Alessandro Vieira também retomou a permissão com autorização judicial da gravação de encontros entre os condenados por essas facções, né, por esses crimes, e também no caso da conversa com advogados, essa gravação só pode acontecer se houver suspeita de participação do próprio advogado com a devida comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil. Só para a gente finalizar, pelo texto, a visita íntima, né, de integrantes de organizações criminosas fica proibida e também permite a infiltração de agentes públicos, né, agentes de investigação nessas facções, inclusive por meio de aplicativos de mensagem, desde que com autorização judicial. Só para lembrar que esse texto está ainda em análise, ainda em discussão dentro da CCJ, e exatamente por causa desse pedido de vista coletiva, os parlamentares vão ter mais tempo para analisar esse texto e deve ser votado na CCJ na semana que vem, deve ser encaminhado a expectativa de que seja encaminhado até no mesmo dia para o plenário, mas tudo vai ser definido mesmo a partir do dia 10. Volto com vocês. O Márcio Rocha, tudo que eu gostaria como jornalista, às vezes, é ter um instrumento do pedido de vista coletivo. Hoje eu pediria, hein, Ivan Brandão? Eu ia pedir vista coletiva. E aí a gente parava tudo, certo? E ia estudar as causas e tal, e voltava amanhã com as respostas todas. Eu agora, com o pedido de vista coletiva da CCJ, a gente vai poder ler o relatório com calma, o relatório do Alessandro Vieira. Então, eu agradeço pelo pedido de vista coletiva e vou propor a Sheila Magalhães que crie esse instituto aqui pra gente. No meio da discussão aqui, o tempo está estourando, aí vem o Arthur Covre ou a Michele e diz assim, pedida de vista coletivo, e aí interrompe o programa, interrompe aquela exame, e aí a gente vai para o intervalo. É uma alternativa, hein? Deixa a trilha tocando aí. É isso que eu ia falar, o ouvinte, coitado, fica como? Fica com trilha? Fica com trilha, ou um samba nesse horário. Duas coisas aí sobre o PL antifacção, né? Que muito provavelmente aprovado volta à Câmara, então demora mais para ser aprovado. E é impressionante, né? Não importa o objeto, a matéria que se analise e se discuta no Congresso, todo mundo taxa bet. Eu não estou entrando nem no mérito, não. Mas se a gente for analisar uma lei que as floriculturas não podem mais vender girassol, vai ter uma taxação de bet lá, né? Impressionante. É só uma curiosidade. Todo mundo tenta taxar bet, né? Mas conseguir mesmo não está conseguindo, não, tá, Brandão? Lobby forte.